Depois de 7 anos, 80 capítulos mensais e muitas novas cartas mágicas, Cardcaptor Sakura Clear Card chegou ao fim. Alguns gostaram, alguns se decepcionaram, mas eu amei. Vem comigo estudar esse último capítulo? Alguns capítulos antes, Sakura e Shaoran, com a ajuda de seus amigos, decidem invadir a lua falsa do mundo reescrito, onde o fluxo do tempo está em total colapso. O objetivo é recuperar a pessoa mais importante de Akiro. Após uma batalha difícil, Sakura e a união de forças de todos seus amigos conseguem recuperar a forma original de Kaito, que estava em forma de dragão preso em um relógio. Consegue também apagar a memória da sociedade mágica que perseguia Kaito e Akiro, para que se esquecessem deles e ambos pudessem viver em liberdade. Ela também faz o mundo voltar a ser o que era antes de ser reescrito, ou pelo menos quase tudo volta ao normal. Após todo esse esforço, Sakura desmaia e a seguir temos nosso último capítulo. O Clamp já entrega um fanservice logo de cara. As referências já começam na ilustração de capa do capítulo. Essa ilustração de Sakura voando, descalça, com o mesmo estilo de vestido, com flores e fitas esvoaçantes, até com um pássaro segurando a fita, é uma releitura da capa do capítulo que encerra o arco das cartas Sakura, na revista Nakayoshi número 8 do ano 2000. O último capítulo da série clássica. A diferença está no uso da carta Sakura em uma ilustração e da Clear Card na mais recente. O capítulo 80 começa com a Sakura conversando com Ariel e Kaho Mizuki ao telefone em seu quarto, após 4 dias adormecida. Aqui já temos um elemento de coesão na história, que é o esgotamento de Sakura. É algo que acontecia desde quando ela transformava as cartas Clow em cartas Sakura, algo que consumia muito as suas energias. O esgotamento de energia acabou se transformando numa régua, um parâmetro, para entendermos quando Sakura chegou à exaustão e ao limite de suas forças. Ariel demonstra sua preocupação e faz uma pergunta importante. Naquela hora, me pareceu que as palavras e figuras se descolaram do livro. Elas se transformaram em pequenos livros e voaram para algum lugar. Então Sakura responde, estão na minha casa, na biblioteca do meu pai, no subsolo. Eu adorei essa parte, porque foi na biblioteca do pai da Sakura onde tudo começou. Onde Sakura encontrou o livro do Mago Clow, libertou as cartas, etc. É natural que a biblioteca do Fujitaka guarde tantos livros raros e me pergunto, aliás, o que mais pode ter por lá. Fujitaka, professor universitário, domina história e arqueologia. Provavelmente, no futuro, ele poderá ajudar Sakura decifrando informações desses livros. Segundo, um dos livros que Fujitaka abre mostra o desenho da tatuagem das costas do Fai de Tsubasa. Este desenho de tatuagem também aparece no livro em branco dentro da Akiro no capítulo anterior, o capítulo 79. Aliás, observando o desenho do momento em que as palavras e os livros escapam do livro de Akiro, tanto no capítulo 79 quanto no capítulo 80, percebemos que as letras possuem a mesma caligrafia dos feitiços utilizados escritos por Fai, e isso cria um link gigantesco entre Tsubasa e Cardcaptor Sakura. Vale a pena lembrar que tanto Kaito quanto Fai possuem o selo D no sobrenome, símbolo de alto status na hierarquia da magia. O selo D, inclusive, que alguns teorizam ser referente ao D existente na insígnia do Mago Clow. Terceiro, Fujitaka comenta que percebeu que Sakura enfrentava problemas desde o 4º ano do Fundamental e já imaginava que aqueles livros foram parar ali por atividades mágicas da Sakura. Ela confessa que sim, e ele reconhece que, apesar de já saber que Sakura capturava as cartas Clow, ele sentia que não podia fazer nada para ajudar, mas que agora ele vê que pode ajudar de alguma forma, protegendo os livros. Aliás, no Clear Card, já não é segredo que Fujitaka já sabia que Sakura lidava com magia,
porque ele já havia comentado isso com Toya no capítulo 22, volume 5. Algo muito importante que o Fujitaka diz: tudo tem uma hora certa para ir para o lugar certo. Um dia estes livros também irão para onde devem ir. Então Sakura pergunta para Ariel sobre as cartas transparentes, e Ariel explica: quando o mundo foi reescrito, se tornando o poder que ativou a magia proibida, que estava registrada no livro do guardião que vocês conheceram, as novas cartas que foram criadas, Vazio e Recordar. A última magia usando essas duas cartas foi tão grandiosa que o poder mágico das próprias cartas deve ter se esgotado. Por mocona que o Ariel falou, não explicou nada. Para entender o que o Ariel disse, vamos voltar no capítulo 29, volume 6 do Clear Card. E, resumidamente, e esse é um dos conceitos principais para poder entender o Clear Card, Kaito e Momo estão conversando sobre como Sakura poderia até demorar para criar a carta que ele tanto queria, mas que assim era até melhor, porque quanto mais cartas ela criasse, mais forças ele teria para ativar a magia do livro, o livro do tempo, que Akihiro chama de Alice no País dos Relógios, livro qual Momo é a protetora. Que magia é essa que Kaito quer tanto realizar? É a magia proibida do tempo. É como se as cartas criadas por Sakura no final tivessem como única finalidade para Kaito seriam utilizadas como pólvora para dar mais impulso a uma explosão proibida que ele nunca tinha realizado, não tinha segurança alguma se daria certo, mas que ele estava disposto a arriscar tudo para realizar e conseguir o que queria. Hoje nós sabemos que o objetivo dele era dar uma família para Akihiro, para que ela se sentisse acolhida, mesmo que ele tivesse que reescrever toda a realidade, apagar a memória de todos e pior, acabar morrendo. Voltando no capítulo 79, Kaito utilizou o livro do tempo e a maioria das cartas transparentes para realizar a magia proibida. E Sakura utilizou o livro dentro de Akihiro, as cartas que restaram e ainda criou a carta Vazio para fazer a sociedade mágica esquecer de Kaito e Akihiro e fazer o mundo voltar ao normal. Em ambos os casos, nós percebemos a necessidade da utilização de um livro de poder combinado com os poderes das cartas criadas e assim conseguir realizar essas grandes magias. Um detalhe importante, no capítulo 29, Kaito e Momo ainda comentam que há mais de um século essa mesma magia foi realizada. Só que o resultado não foi bom, porque não havia força suficiente para fazer com que funcionasse. Agora, com Sakura criando as cartas, tudo poderia ser diferente. Ok, depois de explicar esses conceitos complexos do Clear Card, vamos voltar à conversa de Sakura e Ariel. Ariel explica que, pela Sakura ter utilizado o Báculo dos Sonhos com as cartas Sakura, houve uma influência das cartas transparentes nas cartas Sakura, o que modificou o aspecto delas. Ao fim de todas essas magias de manipulação do tempo, a única Clear Card que resistiu e não desapareceu foi a carta Voo, porque ela se afeiçoou muito a Sakura. A primeira pista que o Clamp nos dá sobre essa influência foi dada no capítulo 77, quando Sakura utiliza a carta Escudo, e apesar da insígnia da Sakura, nós temos o formato do escudo totalmente modificado, pois ela está usando o Báculo dos Sonhos. Voltando à conversa, não dá para ouvir quando eles começam a falar sobre Kaito e Akihiro. Sakura, para variar, precisa sair correndo para a escola porque ela está atrasada, algo que eu entendo bem. Quero demonstra preocupação com Sakura, porque afinal ela precisa se cuidar por ter dormido durante tanto tempo. Mas aqui ela diz algo muito significativo, segurando a chave da estrela. Será que um dia essa chave também irá para onde ela deve ir? Ela diz isso inspirada pelo que o pai dela falou na conversa entre os dois. Aqui já temos uma clara referência a Sakura entregando o báculo da estrela a Sakura Clone em Tsubasa. Em seguida, temos uma das cenas mais gratificantes do arco Clear Card. Enquanto Sakura sai para a escola, Toya atormenta ela como sempre faz. Mas dessa vez, ao invés do Quero se fazer como um bicho de pelúcia ou ficar trancado sozinho no quarto, ele está no ombro do Toya, de forma que eles estão interagindo e convivendo normalmente.
É tão lindo e emocionante de ver isso, porque o Carol passou tanto tempo se fazendo por bicho de pelúcia e o Toya já sabia que ele era um ser mágico. Então agora eles não precisam fazer de conta e mais do que isso, eles são amigos. Em frente à casa de Sakura, Shaoran está esperando para irem junto à escola. Tem aquela coisa de namoradinhos, com saudade, aquela coisa pudica de namorinho puro. E Sakura agradece ao Shaoran por toda a ajuda que ele deu nessa saga. Enquanto isso, na casa de Yukito, Spinal-san, Nakuro e Yukito estão conversando de forma que vemos o quanto eles estão entrosados e amigos. Nakuro fala, preocupada para Yukito: é bom você não sair por aí, fazendo nada que exija um preço equivalente. E ele responde: isso eu já não posso prometer. Nakuro disse isso referente ao capítulo 44, volume 9, onde Yukito, que não tem poderes mágicos como Yui, fez um pacto com o templo de Tsukimini, para conseguir utilizar a magia da lua e criar uma proteção temporária para Sakura, de forma que ela tivesse alguma vantagem. Neste pacto, assim como a Yuko disse em Holic, Yukito teve que pagar um preço à altura para realizar magia, mas o preço que ele pagou ele não quis revelar. Essa atitude fez inclusive Yukito e Yui se aproximarem e entrarem em um acordo, de forma que Yukito pode também agora decidir quando se transformar em Yui. Tudo porque ambos priorizam a proteção de Sakura. Portanto, aqui temos também um link com Holic através do conceito de troca equivalente, que também funciona em Cardcaptor Sakura. É interessante lembrarmos que durante muito tempo Yukito não sabia da existência de Yui, e agora ambos encontraram uma forma de se comunicar. Lembramos também que Yui e Ruby Moon, Kerberos e Spinal-san foram adversários e lutaram ferozmente no final do arco Carta Sakura, e é muito bom vê-los como grandes amigos agora no fim do arco Clear Card. Quando Spinal-san pensa todos com atributos da lua são cabeças duras, ele também está se referindo ao comentário feito no capítulo 44 sobre como os atributos da lua guardam tudo dentro de si e agem como espelhos, refletindo a luz e os sentimentos. Agora na escola, Tomoyo também está preocupada com Sakura, para que ela se resguarde depois do esforço na última batalha, e a professora anuncia algo muito importante. Akihiro irá embora, não só da escola, mas sim do país. Todos são pegos de surpresa e ficam tristes, mas Sakura está tranquila, pois recebeu a notícia mais cedo do Errol, naquela conversa que não conseguimos ouvir o final. Indo juntas à sala dos professores, Sakura pergunta a Akihiro por que ela decidiu ir embora. Akihiro explica que pela primeira vez conseguiu conversar com Errol, que se prontificou a apoiá-la em tudo que ela decidisse fazer. Também contou a ela que Kaito se machucava sempre que usava a magia do tempo, e que não teria mais condições de usá-la. Contou que quando Sakura ajudou Kaito a retomar sua forma original e retomar o fluxo natural do tempo, seu relógio foi quase totalmente consertado e parou, congelando a passagem do tempo para Kaito. Ele não vai mais sofrer, mas também não envelhecerá. Nessa conversa, Akihiro expõe 3 motivações aqui para frente. Primeiro, seu primeiro objetivo agora é procurar uma magia entre tantos livros do mundo que faça Kaito recuperar suas forças e avançar seu tempo natural. Segundo, finalmente Akihiro toca num ponto que me faz muita falta nesse último capítulo: a Momo! Ela diz que outro objetivo é reencontrar a Momo e o livro Alice no País dos Relógios, lembrando que este nome foi dado pela própria Akihiro. E como explicou Momo no capítulo 50, volume 11, Momo é protetora do livro Alice no País dos Relógios, assim como Yui e Kerberos eram protetores do livro do Clow, com a diferença que ela não se dividiu em 2 partes como Yui e Kerberos, mantendo no seu aspecto físico uma mistura de humano e animal. Um terceiro objetivo é partir em busca de vários outros livros desconhecidos pelo mundo. Ela finaliza feliz dizendo que agora pode seguir por vontade própria, onde e quando quiser com Kaito. Podemos ver que finalmente Akihiro está livre e feliz pela primeira vez, se sentindo segura e realizada, sentimento simbolizado até pelos 2 pássaros voando pela janela. O que nós tivemos aqui? Tivemos informações que ajudam a concluir os conflitos do próprio arco Clear Card e mostram a direção que os personagens tomarão daqui para frente após a resolução destes problemas, ou pelo menos por causa do acontecimento destes problemas.
Na próxima cena, temos uma conversa de Akihon com o Kaito. Ele está na cama, parece ainda debilitado, e interrompe uma conversa trivial com Akihon para pedir desculpas por ter planejado tudo sozinho, e faz uma revelação importante. Lembra em Holic que uma das primeiras coisas ditas pela Yuko é sobre como você pode revelar tudo sobre si mesmo dizendo o seu nome verdadeiro para alguém? Lembra também que no capítulo 51, volume 11, quando a Momo diz para Kaito: "Você revelou o seu verdadeiro nome quando firmou um pacto comigo." Ou seja, pode-se dizer que seu coração de mago está em minhas mãos. Ele fez isso em um pacto com Momo para que pudesse obter o poder do livro do qual ela era guardiã. Utilizando o livro e a carta certa criada pela Sakura, ele poderia ativar a magia que tanto desejava. Pois bem, neste momento com Akihon, Kaito aproveita e diz que este nome é falso e revela seu verdadeiro nome para Akihon, que é Lohane. Para de zoar. Vamos lá. O verdadeiro nome de Kaito é Christo. E Akihon diz que escreveu o nome dele na página mais importante do livro dela, para nunca mais esquecer. Pessoal, lembrem que Akihon não tem poderes, mas ela é como se fosse um livro em branco, que registra todos os livros que lê. Essa era a única função dela. Agora ela continua desempenhando o mesmo papel, só que de forma consciente e autônoma. E o significado do nome Christo vem do francês que significa cristais. Particularmente, acho o nome muito adequado à inspiração do mangá, uma vez que os cristais estão presentes em todas as cartas transparentes que foram criadas pela Sakura. Nessa próxima cena, em que Sakura, Tomoe e Shaoran estão saindo da escola, primeiro, Shaoran conta que conversou com Ariel. Ariel disse que vai comprar a casa de Akihon e proteger toda a coleção de livros dela. Lembrando que a casa de Akihon é a mesma casa onde Ariel morava, então ele só vai estar comprando a casa dele de volta. Claro, por motivos mágicos importantes, porque a casa do Ariel é a mesma casa que era do Mago Clow, não era qualquer casa. Sakura, por sua vez, conta que decidiu com seu pai deixar o quarto de Akihon como está, para que ela possa voltar quando quiser. Isso nos mostra que as duas versões de mundo se influenciaram de alguma forma, em que mesmo o tempo voltando ao normal, o quarto de Akihon continua na casa dos Kinomoto. Por fim, temos a cena final, que é a despedida de Akihon e Kaito, em que Sakura e Shaoran vão encontrá-los. A primeira coisa que chama a atenção é a conversa de Kaito e Shaoran. Kaito diz a ele que o ouviu falando com Sakura enquanto estava preso na lua falsa, em forma de dragão, e que ensinaria a magia do tempo a ele, sabendo que ele não usaria de forma errada. Kaito está se referindo ao capítulo 77, onde no meio dos ataques para libertar o dragão de dentro da lua falsa, até o Toya utilizou a magia e conseguiu parar o tempo, menos o próprio Shaoran. Shaoran diz para Sakura: "O entorno está ficando instável. Além de só um punhado de gente ser capaz de manipular o tempo, é preciso uma grande quantidade de energia mágica para conseguir fazer isso. Por isso, desculpa, ainda não posso utilizar a técnica do tempo." É quando Sakura vira e responde: "Tudo bem, fica quietinho que já ajuda." Neste momento, percebemos que Shaoran, apesar de todo o seu treinamento, não conseguiu desenvolver poderes para conseguir controlar o fluxo do tempo. Por isso, Kaito se ofereceu para ensinar. Quando Kaito diz para Shaoran: "Nós sabermos o contato um do outro pode acabar sendo bastante conveniente." Não significa que ele estava dando em cima do namorado da Sakura. Significa que no futuro eles estarão sempre trocando informações. Isso me faz lembrar muito quando os grupos precisavam manter contato em Tsubasa e Holic, através dos Mokonas. Já que Kaito e Akihon estarão viajando o mundo atrás de outros livros e magias, será importante que eles mantenham contato com o grupo de Sakura, caso algo aconteça. Akihon revela a Sakura que o nome verdadeiro dela é Cosmos, e que ela ficou muito feliz quando percebeu que o ideograma do nome dela também era utilizado para escrever o nome de Sakura, o que cria mais vínculo ainda entre as duas e reforça a ideia de irmãs gêmeas. A última frase, "Afinal, vamos estar juntos para sempre", refere-se à última página do arco Carta Sakura, é um outro fanservice. A conclusão da história clássica, onde Sakura também diz: "De agora em diante estaremos juntos para sempre."
A última página da história mostra o verso de uma carta a Sakura, agora transformada com a influência das Clear Cards e do Báculo dos Sonhos. Temos duas frases. A frase "Esse será o começo do fim" nos indica o fim de uma fase, um período. Encerrando, temos o começo de seguir em frente, uma frase que Sakura já havia gritado conjurando a magia final do tempo no capítulo 79. A ideia de seguir em frente indica que tudo está modificado, pronto para uma nova fase, mas também significa que mais do que reviver o passado, Sakura deseja continuar junto com seus entes queridos rumo ao futuro. Eu estou encantado com este último capítulo, porque ele amarra muito bem toda essa saga. Ele responde perguntas importantes dos últimos acontecimentos, utilizando argumentos muito bem trabalhados no decorrer de toda a história. Você pode até não lembrar, mas tudo isso foi mencionado, de forma explícita. Eu sei que algumas pessoas têm até uma certa antipatia pela Akihiro, mas foi lindo de ver como ela conseguiu se libertar com a ajuda de Sakura. No início, ela era uma menina assustada, envergonhada, travada, para no final ser uma pessoa mais segura, livre e feliz. Um resultado extremamente positivo também que temos com essa saga é a íntima interação entre todos os personagens. Agora, toda a família sabe que Sakura pratica magia, e mais do que isso, eles ajudam a Sakura. Sabemos que Toya utiliza a magia do tempo, Fujitaka está protegendo os livros de Akihiro, Akihiro e Kaito estarão viajando o mundo e descobrindo novas magias, Errol e seu grupo estão à disposição sempre para ajudar, ninguém mais precisa fazer de conta que não sabe um do outro. Enfim, agora temos toda uma equipe dando apoio a Sakura, sendo que antes ela praticava magia escondido. Com este último capítulo, para mim, fica claro que o arco Clear Card é uma transição do mundo fechado, em que Sakura estava, para um mundo mais amplo, com mais possibilidades de interação com outras obras do multiverso do Clamp, como Tsubasa e Holic. Acho que as Clamp estão sendo muito inteligentes, pois elas parecem estar criando condições nas obras individualmente para poder aproximá-las mais, de forma coletiva. Vamos lembrar que na entrevista da revista Da Vinci, número 337 de maio de 2022, foi dito que a intenção é que Holic Reis seja o centro do multiverso criado por elas. A continuação de Holic foi anunciada para ser lançada durante o segundo trimestre de 2023, no guia oficial Holic Rei em abril de 2022. Não aconteceu, mas tudo indica que agora, com o fim do arco Clear Card, elas estarão disponíveis para continuar outra obra. Uma coisa é certa, essa não será a última vez que nós veremos Sakura e seus amigos em ação. Há muita coisa para ser comentada sobre a saga em si. A história se estendeu demais, enrolou demais, há incoerências, poderia ter mostrado mais a sociedade mágica e ter acontecido uma batalha épica com os integrantes dela. Eu quero muito criar um outro vídeo explicando isso, mas só se vocês disserem nos comentários se vocês realmente querem assistir algo assim. Obrigado por estar aqui. Vamos fazendo esse espaço um local de troca de ideias, informações, em que todos possam estudar as obras do Clamp. Se gostou, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Obrigado e até a próxima. E deixei o melhor para o final. Na última página do capítulo, na versão original japonesa, está marcado o anúncio de lançamento de um capítulo especial de Kakeiator Sakura Clear Card. Será lançado na Nakayoshi número 4, com mês de referência abril, mas vendida a partir do dia 1º de março. Quem sabe não teremos algum anúncio importante, já que será próximo do Clamp Day. Aguardem, pois teremos a análise deste capítulo.